Vou gravar essa aula para vocês, do nosso tema trabalhado até agora, porém, dando uma ênfase maior a alguns pontos que eu não abordei tanto na aula presencial, por conta da necessidade de ir e vir no assunto que presencialmente demanda muito tempo. Então é uma aula que é preferível gravada, porque vocês voltam e assistem como querem. E aí qualquer dúvida vocês enviam para mim. A gente já viu alguns pontos desse, mas é importante eu reviver algumas etapas desse aprendizado para que fique bem marcado, principalmente para o Enem. A diferença entre hipótese, que é aquilo que eu acho, é aquilo que eu acredito, e que a observação me faz crer que seja verdadeiro. A teoria é uma ideia em que eu já tenho um conjunto de observações que me levam a uma ideia mais concreta. Então, quando eu falo que existe uma hipótese autotrófica para a explicação da origem da vida, é uma coisa que eu estou tentando explicar aquele fenômeno. Já quando eu digo que é uma teoria, eu digo que já existe um modelo, um consenso daquilo ali. Eu tenho hipóteses mais aceitas, teorias mais aceitas e as menos aceitas. Uma não refuta totalmente a outra, porque são coisas que é difícil de você conseguir comprovar. Então, essa é a diferença básica de você chamar da importância de você denominar hipótese e teoria. Uma coisa que que eu falei na aula e que eu não dei os exemplos propriamente dito, e que eu agora achei o conceito, o nomezinho, né, e posso explicar a vocês com o nome, é o que eu disse a vocês das crenças, de como a gente imaginava que a vida surgia, no caso do homem, da obrigatoriedade do homem ser o co-criador dos filhos e a mulher ser apenas o jarro, né, que habitava aquele útero, tinha aquele útero onde habitava aquele ser que já vinha pronto. Então, essas teorias vieram lá da época em que se estudava muito superficialmente essas coisas que são microscópicas e que, como vocês viram, só pôde ser realmente determinada, tudo direitinho, quando surgiu os microscópios lá em Leeuwenhoek, que a gente até já iniciou a fala sobre isso. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que lá na história, você vai ver que os séculos XV, XVI, XVII foram séculos que a gente diz que existe um boom, né? Uma revolução. A revolução científica, a revolução de conhecimento. Então, foi aí que a ciência deu uma andada muito grande. Hoje em dia já existem alguns cientistas que dizem que o Covid-19 ele trouxe uma evolução de muitos anos em se tratando de ciência, porque muita coisa que estava andando a passos curtos passaram a andar em passos largos e acelerou muito alguns processos que para o futuro vai se fazer muito bem, como o processo de criação de uma vacina. O que mais vamos
Procedimento hipotético dedutivo em ciência, isso eu já expliquei muito bem, vocês já, acredito que vocês já entenderam. Eu faço uma observação, eu formulo a hipótese, depois da hipótese eu faço deduções para criar experimentos para testar. E sempre lembrando que eu preciso testar usando grupos controles. Essas comunicações científicas a gente tratou. Antigamente existia uma dificuldade muito grande para que essa ciência passasse do papel para o conhecimento geral. Hoje é um procedimento muito mais rápido, muito mais simples, e que essa troca de conhecimento, de ideias, isso facilita muito a evolução da ciência hoje. Então, nós temos como principal forma de publicação as revistas científicas. Não necessariamente elas são revistas de papel. Hoje em dia, muitas delas são online. A biologia como ciência, nós fizemos algumas discussões em aula sobre o que é vida. Lembrar de diferenciar de quando eu estou falando o que é vida e quando eu estou falando o que tem vida, o que está vivo. São coisas diferentes. Como assim, Laísa? Saber se está vivo ou se está morto, eu vou olhar o que a gente chama de sinais vitais. Saber se tem vida, eu vou olhar conceitos que são pré-determinados. Então, hoje sabemos que eu descubro quem tem vida, o que tem vida, olhando se tem material genético, se possui chompes, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, se tem metabolismo, entre outros. O único ser vivo que não tem essas características todas reunidas, eu vou falar de cada uma delas, é o vírus. Então, ele é um organismo que hoje é considerado um organismo vivo, porém, é acelular e não possui as características que eu citei. Aí há uma ação que a gente também viu em sala, de átomo até biosfera, então moléculas, organelas celulares, células, organismos, células formam tecidos, tecidos formam órgão, órgãos formam sistema, sistema forma organismo forma população, população forma comunidade, ecossistema e biosfera. Lembrando que o cuidado, que aí nós estamos tratando de 3 anos diferentes, porque a gente vai estudar organelas celulares, moléculas orgânicas e inorgânicas e células e tecidos no primeiro ano, órgãos do sistema no segundo ano, organismo, população, comunidade, ecossistema no primeiro ano também. E tudo isso junto a gente vai ver de novo no terceiro ano. E alguns adentros disso dentro do terceiro ano. Quando quando a origem do sistema solar foi primeiramente pensada, digamos assim, várias teorias, vários estudos foram feitos. E esses estudos levaram a crer, dentre eles o mais aceito foi a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, ele nos mostrou a possibilidade. Então, temos uma possível, né? Eu vou falar sempre possível, porque, como eu disse, não há como se prever. Mas em algum momento o universo explodiu de uma pequena partícula de densidade desconhecida há 13,7 bilhões de anos. Ela explodiu e ela essa razão, a razão de se acreditar nisso é que o universo continua em expansão. Então, o universo continua a se separar
Isso faz crer que um dia eles estiveram ainda mais juntos. E aí, realizando cálculos e entre outros, os cientistas chegaram a essa conclusão da possibilidade desse universo todo ter estado junto em um momento e essa expansão continuar. É claro que isso, como eu já disse, a Bíblia não foi feita para estudar biologia, que nós estamos trabalhando com evolução. Temos que saber que existe, como eu disse, os grupos de cientistas que acreditam em diversas coisas, mas a ideia principal é de que toda a vida tenha surgido a partir daí. No momento da explosão, não existia matéria que se encontra hoje. Isso foi reações que aconteceram posteriormente. A Terra, ela foi bombardeada por muitos anos, os pedaços de matéria que virou a Terra, por cometas, asteroides, que alimentou essa substância, essa Terra, né, esse planeta, de substâncias mais que geraram reações diferenciadas. E aí a gente formou essas estrelas, as galáxias e todo o universo. Cuidado, porque eu estou falando uma coisa é a origem do universo e outra coisa é a origem do sistema solar. O sistema solar ele só veio há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, o sistema solar, essa parte do grande universo, ele tem uma idade ainda menor. E depois da criação dos planetas terem se originado, eu tenho um amplo período em que esse planeta não tinha atmosfera e que as coisas, digamos assim, foram mudando em relação a esse planeta. Essa nebulosa que eles chamam, que deu origem ao que a gente chama de sistema solar, de Via Láctea, ela provavelmente ela vai desaparecer quando o Sol se apagar. Toda estrela morre e não vai ser diferente com o Sol. Mas quando? Daqui a alguns bilhões de anos. Os cientistas também acreditam que existem outros corpos celestes que a gente ainda nem conhece, mas que a expansão, os conhecimentos estão vindo e breve teremos mais conhecimento ainda sobre isso. Provavelmente a vida na Terra, apesar da Terra ter nascido há 4,6 bilhões de anos atrás, provavelmente no primeiro bilhão de ano nós não tínhamos condição de nenhum tipo de vida na Terra. Então essa Terra, essa atmosfera foi constituída aos poucos, como esse bombardeio que eu já tratei com vocês, e aí vieram esses gases que provavelmente deram origem a essa Terra primitiva. E como era essa Terra primitiva? Inicialmente era lava, calor, vulcões, a, a Terra estava numa condição totalmente diferente do que possamos imaginar hoje, porque era basicamente calor, larva é de bicho, lava, calor, vulcões em erupção, e aí esse vapor d'água aquecido, né, por conta do calor, à medida que a Terra foi se resfriando, ele foi se acumulando na forma de nuvens. E aí essas nuvens que formaram inicialmente as primeiras nuvens e aí vieram as chuvas, né, as zonas alagadas. Então, essa Terra primitiva, ela foi... Deixa eu botar isso aqui, porque senão eu tirei e fica ruim. Essa Terra primitiva, ela foi pensada dessa maneira aí. Então, inicialmente, nós teríamos um local com muito calor, muito fogo. Por conta do calor, a parte sólida do solo da Terra estava em forma de lava. Eu tinha essa estrutura típica de filme de fim de mundo, né?
mas como se fosse a boca de um vulcão gigante. E com o tempo, esse vapor d'água aqui tinha, segundo os cientistas, amônia. Deixa eu tentar escrever isso aqui. Opa. Peraí, que escrever com o mouse não é bom não, viu? Amônio que? Metano, amônia. E pega. É horrível escrever com isso. Era para ter deixado escrito aqui. Então eu tinha metano, amônia, vapor d'água em geral e hidrogênio. Então era o que. Eu consegui desenhar. Hidrogênio H2, gente. E hidrogênio. Era o que eu tinha. Com essa condensação do que era vapor d'água, esses três compostos possivelmente vieram e formaram o que a gente chama de sopa primordial. Sopa primordial. Então, essa sopa primordial, as reações foram acontecendo e só então surgiram os primeiros conjuntos de moléculas, digamos assim, que é o que a gente chamou de coacervados. No livro de vocês, página 41, tem a foto dos coacervados. Eu não botei aí eu tenho que parar a gravação, deixa vocês verem lá. Que não são células, não são seres vivos, são apenas um monte de moléculas junto circulado de água, uma membrana de água, mais nada. Mas essas moléculas possivelmente abriram precedentes para mais reações acontecerem e surgirem as substâncias mais simples, que são as moléculas orgânicas. Esses dois aí, eu não sei se eu consigo me tirar daqui para poder vocês verem, eu acho que eu não consigo. Mas o nome dele, de um é Oparin e do outro é Haldane. Não sei se eu consigo desaparecer com esse quadro em algum momento. Mas Haldane, Oparin e Haldane, eles estavam em locais diferentes. Um, salvo engano, é inglês, o outro é russo. Deixa eu ver se no livro de vocês tem. Eles estavam em locais diferentes e pensaram da mesma maneira. Eles pensaram da mesma maneira. Como assim, Laísa? Apesar de distantes, eles chegaram a essa conclusão de que essa terra primitiva era formada dessa composição e que essa mistura, somada a calor, a tudo, isso era uma hipótese. Quando reuniram o pensamento dos dois, opa, você estava lá do outro lado do mundo, você estava lá do outro lado do mundo e a gente pensou igual, a gente pensou igual. Possivelmente isso aqui veio do nada a ideia? Não. Veio de estudos que eles faziam, de reações que poderiam não acontecer, e eles chegaram àquela conclusão. Não são tão velhos, não. Eu não lembro agora se foi Oparin ou foi Haldane, mas um dos dois nasceu pouco antes de eu nascer, morreu pouco antes de eu nascer, em 1980. O que acontece? Muito tempo depois que eles tiveram essa ideia, surgiu aí duas figuras importantes na história da evolução da Terra, Urey e Miller. Cuidado com esse assunto, porque são assuntos que são extremamente cobrados, porque é necessário conhecimento de evolução, é cobrado em todos os vestibulares. Por isso que eu gosto de falar da vida deles, para que vocês fiquem em mente. Urey era um senhor, a data de nascimento de Urey, 1893. Miller era um jovem, nasceu em 1930. Miller era pupilo de Urey. O que era pupilo? Naquela época, os cientistas que estudavam muito tinham sempre aqueles outros que também queriam estudar para aprender um pouco e tal. Ficavam ali próximos uns aos outros. Mas eles eram como se fosse professor, mas ao mesmo tempo parceiros.
E Urey teve várias ideias de como provar, como testar. Lembra que eu falei? Primeiro eu observo, crio hipótese, crio experimento e provo. Então, Oparin e Haldane observaram e criaram hipóteses, mas não chegaram a propor um experimento. E já Urey e Miller pararam e disseram, espera aí, não lembro agora se foi Miller que morreu em 80, agora eu confundi tudo. O Miller parou, e o Miller parou, vamos pensar, vamos tentar montar esse experimento, vamos. Pegaram vidrarias e montaram esse experimento aqui. Esse experimento, ele traz uma estrutura aqui, que é um balão, onde eles colocaram uma água para ferver, simulando esse mar, essa chuva. Essa água fervendo, ela subia na forma de gases, reagia na forma de raios, isso tinha demais, porque na época nós não tínhamos uma atmosfera ainda totalmente formada, então eram chuvas de meteoro, raios, isso eles simularam na forma de descargas elétricas. Passava por um condensador, que se vocês não estudaram ainda em química, vão estudar. Um condensador faz que a água a substância em estado gasoso passe a estado líquido. E aí aqui resfria, né, ó, entrando uma água fria para condensar, para pegar essa água que está em estado gasoso e transformar em estado líquido. E essa água se acumulava aqui e aos poucos ela novamente completava o ciclo. Com esse experimento, Urey e Miller conseguiram 2 pontos que são principais para todo o estudo. Primeiro, eles conseguiram formar substâncias mais simples, como o formaldeído, e depois eles conseguiram formar substâncias tidas como na época como mais complexas, como glicídios, que são moléculas já orgânicas. Então, quando eles chegaram a esse consenso, foi considerado, então, o grande experimento da origem da vida na Terra, porque provou que essas reações, essa evolução poderia realmente acontecer. Bastava que essas reações acontecessem, eu teria, então, uma atmosfera propícia para formar vida. Então, isso foi muito importante. Eu anotei algumas coisas aqui, para eu não esquecer de falar, deixa eu ver o que eu anotei. Já falei que o Oparin e Haldane lá nunca se viram e que Miller e Urey trabalhavam juntos, né? O Miller, no caso, era aluno de Urey. Então, vários testes foram feitos. Hoje em dia, que essa mocinha aí já está em território Marte, essa é a mocinha chamada Perseverance, que passou 7 meses viajando. Ela saiu daqui do Brasil não. Ela saiu daqui da Terra em julho de 2020. E agora no início de fevereiro, mais precisamente no dia do aniversário da minha filha, 18 de fevereiro, ela pousou em Marte. Então, ela agora está fazendo imagens de Marte, está estudando, vai começar a estudar Marte. É previsto, isso foi pensado há 20 anos atrás, essa expedição. É possível que nos próximos 10 anos ela alimente a gente de informações para então acontecer a grande esperada fase, que é uma viagem com a nave tripulada. Por enquanto foi só um robozinho. Ele tem várias, não foi o primeiro, mas esse é o mais completo. Ele tem cerca de 2 metros, 3 metros. Mais completo, ele tem um drone que pode fazer imagem aérea, ele faz coleta, então ele tem várias. A busca mesmo é por vida. Ele foi lançado e calculado para que ele pousasse e pousou no lugar onde queriam, que é uma grande depressão, que possivelmente foi um lago há bilhões de anos atrás, e eles vão em busca de vestígios de vida, porque não se sabe, na verdade, mas se acredita que Marte é o futuro da Terra, é onde a gente vai estar. Não sabemos. O que se sabe é que depois de estudar tantos meteoros, tantas estruturas, estudar o espaço, se sabe que as quantidades que Miller e Urey utilizou não são tão reais.
Então, nós temos quantidades diferentes, mas que os compostos realmente, possivelmente, eram esses. Metano, só que não tinha, provavelmente não tinha tanta amônia como se pensou, mas ao contrário tinha nitrogênio mesmo, gás de nitrogênio. Amônia, para quem não sabe, é nitrogênio e hidrogênio, a molécula é formada de nitrogênio e hidrogênio. Tinha, na verdade, hidrogênio, possivelmente gás carbônico, possivelmente vapor d'água, possivelmente metano, que são coisas que são encontradas ainda hoje nesses meteoros. Então, por isso se acredita que era o que existia naquela época. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. Então, a partir desse pensamento de Miller e Urey, surgiram então as hipóteses de origem da vida. Cuidado! Uma coisa é o que a gente é a teoria de como era a vida, de como vinha a vida se reproduzindo, digamos assim, que é quando você tem, por exemplo, a teoria de abiogênese e biogênese. Outra coisa é como teria surgido os primeiros seres vivos. São duas coisas diferentes. Olha aí o experimento original de Miller e Urey. E o desenhozinho aí, para vocês terem uma ideia de como é a ideia e como foi de verdade, né? Vocês vão encontrar esses desenhos de diversas formas diferentes, mas todos com condensador, com os raios, com a água fervendo, evaporando, condensando novamente, todos com esse mesmo critério, e as substâncias são as mesmas também. Ela é representada de diversas formas, mas o real está aí do lado, não foi só uma forma que eles fizeram várias, e aí um deles está representado. Aí eu coloquei uma historinha, né, de como eram os compostos inicialmente, veio a chuva, veio o mar primitivo, surgiram as moléculas simples, depois as moléculas orgânicas mais complexas, depois os primeiros seres vivos e aí a obtenção de energia. O que a gente tem que pensar é, não tem como a coisa surgir do nada e perpetuar por tantos anos. Para que isso acontecesse, teve que entrar aí um ser diferenciado, que é alguém que fosse manter essa vida na Terra, perpetuando, se reproduzindo e mantendo aquilo que já foi criado. Então, nas condições primitivas, as primeiras moléculas provavelmente formaram-se os coacervados, que eram, como já disse, essa é a mesma representação que está no livro de vocês, que eu pensei que não estava aí no slide, mas estava. Aí está a estrutura, né, de molécula de água com algumas moléculas orgânicas, não era célula, cuidado com isso. E em seguida eu tenho a formação de células verdadeiramente ditas. Então, o primeiro ser vivo era uma terra inóspita, cuidado com essa palavra, inóspita é aquilo que não tem como ter vida naquela região, é um planeta sem nenhum tipo de recurso. Posteriormente vieram as erupções vulcânicas, como eu já disse, sem camada de ozônio, atmosfera reativa, aquela confusão. E então, em algum momento, tem que ter surgido matéria orgânica que fosse capaz de passar para o próximo aquilo que foi adquirido. O Waze, Crick e Osham, na década de 60, foram os primeiros que, digamos assim, decodificaram a existência do DNA. Então, foi a partir de moléculas orgânicas, foi a partir daí que se começou a pensar, eu quero ver a data, não botei a data aí, mas eu gosto de botar a data das pessoas de nascimento, e eu esqueci de botar. Mas a partir daí é que os genes teriam a capacidade de formar um indivíduo igual a este daqui a algum tempo, para se perpetuar.
É por isso que as pessoas têm a mania de dizer que veio um meteoro e matou tudo, matou todos os dinossauros. E como é que eu estou aqui? Eu surgi do nada, eu sou a biogênese. Então sobrou alguém para que a evolução acontecesse. Sobrou algum ser para que a evolução acontecesse. O que a gente tem é que dizimou a maior parte, muitos morreram de fome. A gente vai falar disso quando a gente falar de evolução lá no terceiro ano. Por enquanto, o que você tem que lembrar é que existe um mundo de RNA. E por que RNA e não DNA? Porque o RNA ele tem cadeia mais simples do que o DNA. Possivelmente ele foi o primeiro, depois veio o DNA, que fez surgir seres mais complexos, e aí hoje a gente tem o DNA como cadeia principal de manutenção, digamos assim, das características da vida. Aí tudo bem. O Secchi, esqueci o sobrenome, Thomas Secchi, em 1980, ele descobriu as ribozimas, que aí eles disseram que, aí ele comprovou, digamos assim, que esse próprio RNA, ele conseguia catalisar essas reações e era possível tudo aquilo que havia sido pensado para o mundo do RNA. Só vendo se eu esqueci alguma coisa. No livro de vocês eu não lembro como está o mundo do RNA, mas se faltar alguma coisa, vocês depois me perguntam que eu tiro a dúvida de vocês. No livro de vocês, na verdade, ele fala primeiro de toda a teoria que eu falei na aula para vocês. Ele mistura também, né? Em alguns livros é bem separado, outros é bem misturado. Eu gosto de falar tudo como uma história só, para que vocês não entendam que ocorreu uma coisa para depois outra. A ciência foi evoluindo, foi se pensando como é que surgiram os primeiros seres vivos, como é que os seres vivos se reproduzem, e as coisas foram acontecendo, como eu disse, foram 3 séculos de grandes aprendizados. E aí, essa hipótese de Oparin-Haldane, e que depois foi comprovada por Milley e Urey, falaram, opa, chegamos a um ideal, é a hipótese heterotrófica, daí vinham os seres vivos, teve uma sopa orgânica, que constituiu novos seres. E como era a constituição desses seres? Aí se pensou, vai ser uma célula eucariótica com tudo dentro? Estranho, hein? Então vamos pensar numa célula procariótica. Eu estava lá para ver? Não, vamos pensar numa célula procariótica. É possível essa célula procariótica? É possível. E como é que essa célula comeu? Como é que essa célula comeu? Foi a pergunta que vem em seguida. Ela tinha que comer alguma coisa ou ela tinha que produzir seu próprio alimento. Dos dois, ela precisava de um. Deixa eu chegar para mais perto de mim. Dos dois, ela precisava de um. Então, eles pensaram, bem, dos dois, um. Ou eles produziam seu próprio alimento. Não, estranho, como? Ou eles comiam o que tinha na terra. Muito bem. Só que aí, peraí que eu conto o segredo a vocês. O primeiro pensamento que eles tiveram, mais simples do que a gente pensa hoje, vamos pensar no hoje, a fermentação. Então eles fermentavam, ótimo, pegavam substâncias dali mesmo, fermentavam e geravam energia. Beleza, tá tudo ótimo. Só que o primeiro ser vivo, ele era incapaz de sintetizar seu próprio alimento, pegava, fermentava, era um organismo anaeróbico, não tinha oxigênio na terra, não esqueça disso, não tinha oxigênio na terra, e fazia fermentação. Ok, tá ótimo. De repente alguém veio e perguntou onde ele achou tanto material para fermentar durante milhões de anos, porque não dava para ser 10 dias, 2 dias, 5 dias. Eram milhões para conseguir evoluir novamente. Aí veio a dúvida, opa, então eu não tenho como fazer isso, como é que eu vou evoluir isso tudo? Aí a galera já começou a pensar, então esse negócio dessa hipótese heterotrófica não tá muito boa, não tá muito legal, como é que esse povo vai comer? E aí eles pensaram, e se existisse um ser capaz de produzir sua própria energia? Impossível, impossível, impossível. Fotossíntese, muito complexo. O que seria? Uma quimiossíntese, talvez?
Mas não existia nada por muitos anos. Cuidado, viu? Eu estou falando em muitos anos, é muitos anos mesmo. Quando eu comecei a dar aula da Monteiro, eu ainda dava aula dizendo que a hipótese heterotrófica era mais aceita. Acredito que lá por 2010 a coisa começou a mudar. Não sei exato, nunca pesquisei exato, mas a partir de 2010 a coisa começou a mudar e epa, por isso você ainda vai ver muita questão que o gabarito traz que a hipótese heterotrófica é mais aceita. Mas posteriormente houve a descoberta de um ser extremamente importante para tudo. Olha eles, olha eles, olha eles. A grande razão para acabar com a ideia de que a teoria heterotrófica era uma teoria mais aceita foi o estudo, o aprofundamento do estudo que começou, assim, que tem mais ou menos uns 20 anos, dos estromatólitos, que são esses aí. São formações rochosas de oceanos extremamente salgados e quentes. Na Austrália tem, aqui no Brasil também alguns lugares tem, mas é menor quantidade e não é essa formação assim tão bonita para os olhos. E eles são formados por cianobactérias. Quando os cientistas descobriram isso, locais que a gente considerava inóspitos, ou seja, não tinha vida, poderia ser possível ter sobrevivido algum tipo de ser vivo. Além disso, a datação dessas estruturas são de mais de 3 bilhões ou milhões de anos? Bilhões de anos. Então, eles entenderam que, epa, a vida então dá para existir sim, tem como. A gente que não está sabendo direito olhar as coisas. E aí veio a ideia da hipótese autotrófica, que ao invés de fermentação, teria primeiro a quimiossíntese, que na verdade o nome é quimiolítio autotrófico. O nome verdadeiro seria esse. Não sei se eu consigo me tirar daqui da frente, vou ver. Mas quimiolítio autotrófico. Então, possivelmente, nós teríamos aí, uma ideia melhor. Uma ideia em que eu não precisava ter comida para todo mundo durante muito tempo. Eu precisava ter a capacidade de fazer comida. E usando o quê? Usando aquilo que eu tinha de mais, que era lava. Então, aí veio a hipótese autotrófica, que traz quimiossíntese, depois fermentação, depois fotossíntese, depois respiração aeróbica. Isso vai ser cobrado sempre em várias provas, porque é a origem do metabolismo dos seres vivos e isso é extremamente importante. A hipótese heterotrófica, então, trazia estruturas mais simples, em ambientes ricos em substâncias nutritivas, sem oxigênio. Ele usava o alimento ali do meio de todo mundo para comer, fazia fermentação, coisa simples, sem muita coisa, sem muita história, liberava sua energiazinha, degradava aquilo ali e tal. Era muito simplório. Mas a hipótese autotrófica é muito mais bonita. Por quê? Porque traz a ideia que cabe no pensamento de Oparin Haldane, cabe no experimento de Miller e Urey, cabe na ideia de tudo que a gente vem estudando, dos arqueobactérias, de bactérias mais, mais ou menos, menos simplória, que mais? Um conjunto da obra muito mais convincente, digamos assim. O ambiente que a gente tinha era um ambiente instável, era um ambiente de calor, um ambiente de vulcão, e ainda hoje a gente descobriu que existe essas arqueobactérias por lá. Quedas frequentes de meteoritos, então não dá para ser muito grande, tinha que aguentar grandes impactos. Peraí, rapidinho. Peraí, viu, gente? 2 anos. Então, eu traria... A vida teria surgido nesses locais, em locais mais protegidos, em fontes termais, lá no assoalho, lá debaixo dos mares, lá debaixo das grutas. E as bactérias, essas quimiolítio-autotróficas, pegariam sulfato ferroso, tem demais lá onde tem vulcão,
Gás sulfídrico também tinha demais, isso significa que a atmosfera fedia, porque o sulfeto, o enxofre, na verdade, é o que dá o mau cheiro ao pum. Então, é ele que era muito comum, o gás sulfídrico aqui, o senhor. Então, formava esse mineral que é bastante comum e gerava energia. Então, aí eu tenho uma produção de matéria orgânica que não precisa de luz solar e que usaria substâncias que aqui tinha demais. Aí, por isso a hipótese foi convincente. No livro de vocês, eu não lembro agora, posso pescar aqui, mas eu acho que tem todo o esqueminha de um e de outro. Outro resumozinho aqui básico, que é a nutrição, mostrando para vocês também de outra forma, a hipótese heterotrófica, que é a fermentação, depois a fotossíntese, depois a respiração, e a hipótese, eu já sei, autotrófica, a quimiossíntese, para depois a fermentação com respiração aeróbica, anaeróbica, depois a fotossíntese usando sulfeto de hidrogênio, depois a fotossíntese, que enfim liberou, depois da fotossíntese foi que começou a liberar oxigênio, e aí é um problema, porque o oxigênio é um gás letal. Então é um gás. Hã? Mas eu respiro oxigênio, Laísa. Como é que ele é um gás letal? Como ele é um gás letal? Porque. Vou dar uma dica de filme. O Homem Bicentenário. Ele, para morrer no filme, vou dar logo um spoiler, ele só consegue morrer quando ele consegue que o oxigênio passe por dentro dele. Uma outra dica para você lembrar disso: as tartarugas do Nemo. Lembra que o Nemo queria saber quantos anos as tartarugas viviam? Por que as tartarugas vivem tanto? Porque elas respiram pouco, possivelmente. Acho que eu vou parar de respirar. Respirar pouquinho. Não adianta. Se você respirar esse pouquinho que você está dizendo, esse pouquinho, não adianta. Por quê? Porque nós precisamos de oxigênio. Você vai ter um colapso. Não sei, vai desmaiar. Não sei. Mas oxigênio você precisa. Nós não somos adaptados a viver sem oxigênio. Então a gente não pode fazer igual as tartaruguinhas que respiram e mergulham durante 30, 40 minutos. Então a gente não pode fazer isso. O que a gente pode fazer? O que aconteceu? Aconteceu que houve o que a gente chamou de holocausto do oxigênio. O que é holocausto? Lá nos judeus, a morte de muitos seres da mesma espécie. Então o oxigênio provocou a morte de muitos seres de várias espécies. Sobreviveu aqueles que conseguiu viver com a presença de oxigênio ou quem conseguiu se esconder. Então, até hoje, nós temos algumas bactérias que não suportam a presença do oxigênio, como é o caso da bactéria tetânica. É por isso que tem gente que fala, eu me arranhei. O arranhão não vai causar tétano, porque o corte tem que ser profundo. Entendeu a diferença? Então a gente vai. Então, e daí para surgir os eucariontes? Tá bom. Ele primeiro fez quimiotrófico, vamos repetir porque repetição é bom. Primeiro quimiotrófico, depois fermentação, depois fotossíntese, depois respiração. Primeiro anaeróbica, depois aeróbica, porque primeiro não tinha oxigênio. Tá. E os seres eucariontes, como é que surgiram? Então, existiam algumas hipóteses, a hipótese autogênica e a hipótese endossimbiótica. Depois misturar as duas e ver a hipótese perfeita. Vamos ver? O modelo autogênico dizia que as células sofriam invaginações e aí formava essas dobrinhas. Eu nem vou falar muito disso. Era isso aí. Elas simplesmente começaram a se dobrar e formar as células eucarióticas. Estudo mais. Aí veio alguém que estudou de verdade e propôs em 1920 o modelo endossimbiótico. Por quê? Porque ele olhou para o cloroplasto, olhou para a mitocôndria,
olhou para as bactérias, elas se parecem. Então, por conta da semelhança entre procariontes e procariontes, mitocôndria e cloroplasto, eles chegaram à conclusão de que o mais possível seria isso aí, o modelo endossimbiótico. As células teriam realmente tido invaginações, mas também eles englobaram outras células. Tinha gente que até pouco tempo atrás dizia assim, isso não é possível, porque se uma outra célula absorve, uma célula absorve a outra, ela vai, eles falavam, ela vai consumir, engolir, e não é possível. Mas hoje a gente já sabe que é possível sim. Outras endossimbioses foram descobertas, inclusive na sua barriga. Nós temos vermes que vivem na nossa barriga. Vermes, a gente dá o nome bonito de flora bacteriana, que vivem na sua barriga e que sem elas você não sobrevive, não sobreviveriam. Por isso que, aí vamos para os fãs de Grace, tem transplante de fezes. Existe, Laísa? Existe, ainda existe. Grey's Anatomy geralmente mostra o que realmente foi descoberto. E eles, ou está bem adiantado os estudos, e eles descobriram a presença da necessidade de algumas pessoas que têm problemas de saúde por falta daquela flora bacteriana. Então a gente precisa sim, são seres que vivem dentro da gente por endossimbiose. Então o organismo abriga outro dentro dele e se beneficia. E o outro organismo, eu não vou engolir ele, ele vai passar a viver dentro de mim. A ideia é essa. Então o modelo endossimbiótico foi esse aí, um modelo que traria as bactérias procarióticas que consumiam uma outra bactéria, mas que conseguia fazer fotossíntese ou que conseguia produzir seu próprio alimento através da respiração. E aí deu origem aos seres multicelulares. Tem um outro desenho melhor. Esse modelo é o mais aceito. Cloroplastos e mitocôndrias têm seu próprio genoma, seu próprio DNA circular, tem duas membranas, tem tudo, e a gente vai falar melhor disso depois, que diz que ela realmente era uma bactéria. A gente vai falar melhor sobre isso, não é a hora agora. Mas a ideia é essa, de que eles sofreram invaginações, como a primeira teoria, e que algumas englobaram células que faziam respiração aeróbica, outras que faziam, além da respiração aeróbica, também englobaram seres que faziam fotossíntese, que deram origem às plantas e deram origem aos animais. Essa teoria aí vocês precisam saber sempre, é muito importante. Qualquer dúvida a gente vai falar dela e também tem um videozinho que eu vou disponibilizar para vocês. E aí quando vocês terminarem de ver minha aula, terminarem de ver o videozinho, terminarem de ver os vídeos de correção de atividade que breve eu vou começar a colocar, aí vocês vão cair a ficha de tudo. Então, essa terra primitiva, resumindo, né? Sofria grandes erupções vulcânicas, veio o vapor d'água, virou chuva, a chuva formou a sopa gerou coacervados, os coacervados, aí surgiram as primeiras moléculas de RNA primeiro, depois de DNA, e aí surgiram os unicelulares e posteriormente os pluricelulares. Isso em pouco tempo, 4 bilhões e meio de anos para chegar até aqui. Então, essa é a linha do tempo. 4,6 bilhões formou-se a Terra, 3,8 bilhões é as rochas mais antigas que a gente tem datada, 3,5 bilhões as bactérias anaeróbicas, 3 bilhões as fotossintetizantes anaeróbicas, aí vocês lembram dos quimiolíticos autotróficos, 2,5 bilhões as aeróbicas, 1,5 bilhões os eucariontes, primeiros protistas, e há apenas 1 bilhão de anos os poríferos e outros animais. Nós temos pouquíssimo tempo na Terra e já fizemos tanta bagaceira. Portanto, melhorem, como diz um ex-professor meu, melhorem para a gente ter um futuro melhor. E para ter um futuro melhor, não tem jeito sem sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, se quer ser melhor amanhã, bunda na cadeira, tem uma formulazinha. Bunda na cadeira versus tempo é igual a sucesso. Foco escolhido. Fica com Deus.